Marcos 9, versículo 14 diz assim: ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão, que alguns mestres da lei discutiam com eles. 15. Quando a multidão viu, Jesus ficou muito admirada, e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutiam? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu: mestre, eu lhe trouxe meu filho, que estava possuído por um espírito impuro ou maligno, que não me deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, jogai-o no chão, e lhe espumava pela boca, rangia os dentes e ficava rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. 19. Jesus lhe disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino. Olha a distração do espírito maligno. E ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. 21 e 22. Jesus respondeu ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era menino, garoto, pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo e na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos se puder. 23 e 24, gente. Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Diga comigo: tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante o pai respondeu: eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. 25, 26 e 27, continue lendo. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que me impede este menino de ouvir e de falar, ordeno que saia e que nunca mais entre nele. O espírito gritou e causou uma outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Diga comigo: parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão: ele morreu. 27 e 28 e 29. Mas Jesus tomou pela mão e ajudou a se levantar e ficou em. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu: essa espécie só sai com oração. E outras traduções, 17 e 21 de Mateus, com jejum também. Amém? Amém. Queridos, o texto de Marcos, ele relata um pouquinho diferente do livro de Mateus. Meu objetivo hoje não é ter o culto do endemoniamento, fazer apologia ao diabo, nada disso. É transmitir uma transparência do texto para que possamos explicar a referência do que estamos lendo. Imagine você tendo o seu problema, como você iniciou sua caminhada. Nenhum de nós viemos por amor, por espontânea vontade. Geralmente o que mais atraiu a nossa vida é encontrar descanso ou facilitando o entendimento. Quando encontramos Jesus, recebemos Ele como Senhor e Salvador, uma paz veio refrigerar nossa alma, que nós chamamos de preenchimento, ou seja, satisfação. E muitas das vezes eu e você já comparamos e já vivemos talvez a nossa vida olhando a partir do outro, olhando problemas de outras pessoas e famílias. A gente percebe que a maioria das vezes há uma influência demoníaca contra as famílias. Você percebe que uma família, obrigado Carlos, tinha um problema espiritual. A batalha não era vencida fisicamente, era espiritual. E você percebe que havia um espírito oprimindo um filho, um pai desesperado. O pai que não sabia discernir se era espiritual, ao ponto de ter o demônio ou a convulsão, porque poderia ser psicológico também, a epilepsia, como a gente conhece nos nossos dias. Já naqueles dias, você percebe que havia uma influência tanta no menino, que ele causava convulsão. Só que antes de eu entrar no texto de Marcos 9, 14, vamos voltar alguns versículos atrás.
Jesus chama 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para mostrar a grandeza de Deus no monte, que nós já apelidamos de monte da transfiguração. Jesus, a palavra diz que a veste de Jesus resplandece no período que eles começaram a orar. Moisés e Elias aparecem no monte, Pedro, Tiago e João têm um encontro com a glória de Deus, e uma voz brada: esse é meu filho amado, a quem eu tenho alegria, para mostrar para os discípulos que Cristo era o Messias enviado como Filho de Deus para salvar e redimir Israel. Então você percebe o encontro com a glória de Deus. Pedro fala assim: quer que a gente coloque uma tenda aqui, uma para mim, para os discípulos? Ele disse não. Quando na verdade nós encontramos um texto tão simples de ser interpretado. De qual forma? A glória de Deus no monte, você percebe que tem 3 discípulos, e no pé do monte tem 9 discípulos com problema. Ou seja, você lá na glória de Deus, imagine Cristo revelando para você. A pergunta que eu faço: por que Jesus leva 3 discípulos, deixa 9 no pé do monte, e só se revela para os 3 que ele era realmente o Filho de Deus? Porque a Bíblia diz que as suas vestes mudaram. Jesus foi transfigurado na frente dos olhos deles. A visão do céu se abriu. Moisés e Elias, um representando a lei e o outro representando os profetas, aparece para dar certeza na fé dos discípulos que eles estavam acreditando na pessoa certa. Presta atenção nisso aqui. Agora a minha pergunta faz: por que Jesus não se revela aos outros 9? Aí mais alguns teólogos tentam defender, porque eram os 3 líderes da igreja. Muito fácil falar isso, não é? Pensa comigo, todos têm a mesma oportunidade, todos acreditam no mesmo Deus, todos caminham da mesma forma com Ele, mas só alguns têm sede de conhecê-lo na sua essência. Deus nunca vai se mostrar grande na sua vida se você não tiver interesse de conhecê-lo. Ele revelou ao coração desses 3 apóstolos. Por quê? Porque ele desejava. João era aquele irmão que reclinava a cabeça. Pedro era o primeiro, quando ele tem a revelação do Pai, que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. O próprio Jesus fala: não foi a carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu te revelou. Ou seja, esses homens tinham sede de se aproximar. Eles não queriam viver um evangelho, uma fé comum. Eles queriam algo transcendental. Havia algo tangível todos os dias. Por exemplo, deixa eu abrir um pouco mais. Havia algo tangível, eles viram milagres acontecer. E é tão interessante que você vê o próprio João testemunhar, gente. Ele é o único que dá esse relato. Em 21, 25 ele diz: Jesus realizou ainda muito mais outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas por uma, acredito que nem mesmo no mundo inteiro seria capaz de conter os milagres e livros que haveria de ser escrito, de tudo aquilo que Jesus realizou. Para quê? Para ficar evidente que ele era o Messias. Ele disse que no mundo inteiro não caberia escrever o tanto de obras que eles viam diariamente. Mas aquele dia era um dia especial. Aquele dia era um dia incomum, um dia que não foi planejado na agenda deles, mas na agenda de Deus. Quem me ouve? Levanta a sua mão para a primeira profecia. Eu estou com vontade de profetizar. A sua primeira profecia hoje, se você tiver interesse de conhecer Jesus na sua essência, Ele vai se revelar em uma área, não, em todas as áreas da sua vida. Você nunca mais vai duvidar que Ele é Deus. Você nunca vai duvidar daquilo que Ele já fez por você e vai continuar fazendo. Mas hoje Deus está te chamando para romper esse limite da incredulidade e subir um grau e um nível mais alto, para você ver aquilo que ninguém enxergou. Você vai ver um Jesus diferente a partir de hoje na sua vida. Se você quiser, se você acreditar, você não vai ver um Jesus como os outros veem. Eles não queriam mais um Jesus de milagre, eles queriam algo tangível do sobrenatural. É fé, é desejo, é vontade. Deus nunca vai se revelar para pessoas que não têm interesse de conhecê-lo. Sabe o que eu quero falar aqui? Escute. Irmãos, 3 tem um encontro com o sobrenatural, e 9 está no pé do monte com problema. Pai de um menino era endemoniado, o demônio jogava ele na água e no fogo. E a palavra diz que havia uma discussão, porque havia alguns escribas que anotavam o que acontecia. Percebe uma coisa: Jesus deixou os 9 para tentar resolver um problema. A multidão estava ali. Então, pensa comigo, a multidão perguntando: onde está Cristo? E aí os 9 falam: ele saiu para um retiro espiritual. Amigo, por que ele não levou vocês? Porque essa é a pergunta. Por que vocês não subiram no monte com ele? Para onde ele foi que não levou vocês? Eu quero aplicar isso.
Quantas vezes você pergunta: Jesus, onde você estava quando tudo deu errado? Por que você me deixou no meu problema? Por que você não se revelou no momento que eu mais precisava? Sabe o que eu quero dizer? Jesus está tentando falar aqui algo para nós hoje. Ele não deixou você sozinho. Ele deixou causas de problema dos outros para você tentar resolver. Sabe o que ele está dizendo? Pare de transferir aquilo que é sua responsabilidade de acreditar. Havia um problema, vamos um pouco mais na Bíblia. O pai tinha problema na fé, chamamos de incredulidade. É uma fé ao contrário, crê que tudo vai ser negativo, crê que tudo vai dar errado por causa de algumas decisões que você tomou até hoje. Mas Deus pode mudar a sua história ainda. Escute, levei para os seus discípulos. A ideia é: como que Jesus vai permitir que, independente dos outros 9, Jesus sabia que aqueles homens não tinham, não somente uma consagração. Ah, pastor, eles não expulsam por quê? Não tinha fé. Não, o problema estava com o Pai, não estava nos discípulos. Presta atenção, quando Jesus fala que a casta de demônio que só sai com jejum e oração, Jesus estava dizendo assim: você precisa estar tão sensível ao problema das pessoas, que eu vou te mostrar qual é o problema de fato, da raiz do problema. Vocês precisam estar tão sensíveis à minha voz, para que eu possa então usar vocês no meu nome, para executar as obras maravilhosas, curar, expulsar demônio, enfim. Quem entende, diga amém. O problema estava no Pai. Quer um exemplo? Mateus capítulo 8, você percebe que um servo do centurião está doente. Jesus pergunta para ele aonde ele está. Ele fala: não sou digno que você venha até minha casa, mas basta uma palavra e eu tenho certeza, eu creio que meu servo será curado. Você nem precisa ir na minha casa. Se você liberar uma palavra, ah, meu irmão, pega. Se você liberar uma palavra, eu sei que meu servo será curado. Aí ele diz: eu andei tamanha em Israel, não vi uma fé como a desse homem. O que eu vim aqui te dizer uma coisa: Jesus está procurando pessoas que acreditam que Ele pode mudar a sentença de morte ainda. Jesus está à procura de pessoas que acreditam que, independente da sua luta, do seu sofrimento, não desistiu ainda de você. Quem pega? Jesus está à procura de pessoas que acreditam, independente se tem dinheiro na conta ou não tem, se está namorando ou casado ou não, acredita porque Ele te salvou. A palavra diz que não é por obras para que ninguém se glorie. A fé nele e a graça de Deus, quem te salvou, é dom exclusivo de Deus. E se Ele te salvou, Ele vai cuidar de você. 2018 não terminou, mas pode mudar ainda a sua vida. Pega, eu quero liberar que os seus problemas não vai surpreender a Deus, mas vai mover Deus em seu favor. Deus quer mudar a nossa fé hoje. Liga para o seu irmão: ei, fala para ele, você vai ver um Jesus diferente. Tudo isso que está acontecendo com você é para você entender que existe algo que Ele quer se revelar para você. Vou um pouco mais. Quem está comigo? O texto diz que quando Jesus chega, o demônio que estava no menino começa a influenciar uma convulsão no corpo. Quantas vezes a gente se sente perdido e não sabe o que fazer na batalha espiritual quando alguém cai endemoniado? Quem expulsa não é você na sua consagração, é o nome de Jesus. Demônio não tem que fazer show, cara. Sabe o que eu aprendo? Havia um problema. Esse espírito deixava o menino mudo, afligiu o rapaz. A palavra diz no versículo 8: onde quer que apanhe, o pai descrevia a ação do demônio de tomar o posse do rapaz, e a sua reação parecia que era parecida com uma crise de epilepsia. Está claro que os discípulos foram fracos por causa da incredulidade. Ou seja, não tem como duvidar. Se Deus te salvou e existem problemas, é para que você traga Deus para a batalha. Quem me ouve? É para que você traga Deus mediante a sua luta. Você vai tirar muita coisa que está atrapalhando você de acreditar hoje. Toda pedra será removida hoje. Todas as pessoas que tentam despistar você, porque o diabo não está contente que você está tentando se firmar. Ele vai armar de tudo para você paralisar, mas não vai. Eu quero liberar uma palavra. Não importa se é uma criança, um menino, um marido, uma mulher ou no trabalho. Deus está dizendo nessa noite: se você ter fé e não duvidar, eu vou libertar quem está preso.
Eu vou libertar do vício quem é viciado. Eu vou arrancar a mentira, a incredulidade, a falsidade. Então deixa Ele operar na sua vida hoje. Sabe o que Ele está dizendo? Os problemas espirituais que veio sobre você não veio para te deixar mais frio ou incrédulo. Veio para que você venha crer que tudo é possível. Diga comigo, tudo é possível. Por exemplo, você percebe no diálogo entre Jesus e o homem, que ele diz, eu creio. Então depois ele fala, então me ajuda na minha incredulidade. Como é que uma pessoa pode crer e depois da mesma boca ela fala assim, olha, mas me ajuda na incredulidade? Diga para o seu irmão, não tem como você ter fé e ter dúvida. Você vai ter que escolher uma para a área da sua vida. É simples. Marcelo, ele falava assim, eu creio que você pode me libertar o meu filho. Ok, mas eu não tenho fé para isso. Por isso levei para os seus discípulos, os 9, e eles não puderam me ajudar. Você pode fazer alguma coisa pelo meu filho? Que me ouve? Se é que tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho, então eu peço que você me ajude. Olha para cá, Deus jamais vai permitir o nome dele cair em descrédito, porque tem muitas pessoas testemunhando os resultados da sua vida. Aquele pai queria o resultado, filho liberto. Diga comigo, filho liberto. Mas Jesus estava dizendo, até quando, ó geração, ficarei no meio de vós? A incredulidade machuca o coração de Deus. Muitas coisas são travadas na nossa vida porque nós não acreditamos. Quer um exemplo? Eu vou ler Romanos 14, 22 diz, assim seja qual for a doutrina a respeito desses assuntos, guardai com convicção entre ti, você e Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. 23, todavia, aquele que tem dúvida é condenado a se comer, pois não come por fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Eu preciso acreditar que Ele me salvou para uma obra grande. E no meio do caminho você percebe a admiração. No versículo 14 você percebe 14 e 15. Havia uma discussão e a multidão se admira. Eu não sei como Jesus desceu. Talvez desceu do monte igual Moisés, com o rosto resplandecendo a glória de Deus. Sabe o que eu quero dizer? Não adianta você ficar no quarto buscando, jejuando 40 dias, 40 noites, fazer tudo, consagrando, ter oração, ter poder na vida e não mudar os resultados das pessoas que estão pedindo me ajuda, estão pedindo socorro. Aquilo que você pega no templo, Deus quer usar lá fora. Aquilo que você recebe aqui, Deus quer usar na tua casa. Pega. Aquilo que você recebe aqui no templo, Deus quer influenciar na tua semana. Então você não vai mais ser um crente que é cheio e não faz nada. O Espírito Santo te enche não para te fazer feliz, é para fazer a obra, para ajudar quem está pedindo socorro. Quem tem passado pela sua vida e você ajudado, querido? Se você é cheio de Deus, tem fé e tem poder, você precisa fazer algo com isso. Senão você vai cair no estágio de negação, porque você vê resultados na vida dos outros e na sua não. Você tem fé para a vida dos outros porque vê resultados na vida deles, mas não vê na sua. Hoje isso vai mudar, diz o Senhor. A multidão estava admirada, por quê? Porque a multidão tinha os problemas. Não adianta eu ter o sobrenatural e ficar lá no monte gozando, meu Deus, que presença gloriosa. Não adianta nada, os problemas estão lá no pé do monte. Então quando você recebe no secreto, Deus quer testemunhar e evidenciar no meio do povo, aonde você anda. Agora levanta a mão, a unção será tangível na tua vida. Para onde você passar haverá sinais, porque os sinais seguirão aqueles que crê. Toda dificuldade de incredulidade, de dúvida na sua vida vai começar a cair quando Jesus vem com a glória dele sobre você. Mas você precisa crer que ele pode mudar. Escute, olha o texto, gente. Estou indo para o final, diga comigo, aguenta firme, coração. Escute, olha o que diz o texto. 21, Jesus perguntou, pai do menino, há quanto tempo isso acontece? Ele diz, desde a infância. 22, muitas vezes o Espírito lança na água e no fogo, tenta matá-lo. Diga comigo, o diabo veio matar e roubar e destruir. O demônio que entra na sua vida, ele não entra para te deixar sofrendo, irmão, ele quer matar você. Essa é a ideia. 23, se puder, perguntou Jesus, tudo é possível, é o que crê.
A ideia é: tem misericórdia de mim. O pai do menino fala: se pode me ajudar. Diga comigo: se pode me ajudar, então me ajude se puder. Sabe o que Jesus falou para aquele pai? Tudo é possível ao que crê. Como é que Deus vai fazer alguma coisa se você nem você acredita? Tem pessoas que estão tão fraca na fé que ela prefere chorar pelo namorado, mas ela não chora pela presença do Espírito Santo. Porque o namorado pode morrer amanhã e o Espírito Santo quer te levar para o céu. Escolhe. Se o namorado for embora, é a resistência dela. Se perder a porta de emprego, não, irmão, Deus não vai se mover na sua necessidade. Não, pastor, Ele vai se mover pela sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No mesmo instante que ele disse isso, o pai do menino: agora eu creio. Por quê? Porque Jesus fortaleceu a fé dele. Quando Jesus falou tudo é possível que crê, aquela palavra entrou como uma flecha de fé no coração daquele pai. Aí ele vem: olha, eu entendi agora com quem eu estou falando, com aquele que pode me ajudar e mudar minha sorte. Porém, ajuda na minha incredulidade. Diga comigo: ajuda na minha incredulidade. Quando Jesus ouviu isso, sabe o que eu aprendo? Diga comigo: tudo é possível que crê. Ele disse: se podes, ou seja, se pode me ajudar. A palavra crer não parece nos melhores nessa realidade que eu e você estamos falando hoje. Acreditar que Jesus pode mudar a minha vida, eu preciso desenvolver uma fé como estilo de vida. Tem pessoa que recebe um milagre aqui, mas amanhã, uma próxima etapa de dificuldade, ela deixa de crer no milagre que ela recebeu ontem. Parece que a gente tem amnésia. Você entende o que eu estou falando? Escute, presta atenção no que o pai diz. Ele diz: eu creio, já que você pode me ajudar, eu creio, mas então agora me ajude numa outra área, que vai continuar minha fé caminhando comigo, na minha incredulidade. Porque é a incredulidade que impediu de meu filho ser curado. É um estilo de vida a fé. Deus fez coisas por nós até hoje. Por exemplo, Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daqui havemos de receber, esperamos a prova daquilo que não podemos ver. 2, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto agora foi produzido a partir daquilo que não se vê. Ou seja, eu não preciso ver, eu preciso crer para ver. Aí ele vem, 6, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qual pessoa que se aproxima de Deus é indispensável crer que Ele é real e recompensador de todos aqueles que se consagram e buscam. Diga para o seu irmão: Deus vai te recompensar, mas você precisa crer. Irmão, quantas pessoas duvidam? Você já recebeu aquele tipo de pessoa: eu não sei se é para ficar ou se é para sair. É exatamente como Moisés. Escuta, Moisés está diante do mar vermelho, sim ou não? Aí ele vai pedir ajuda para Deus. Cara, Deus libertou você, te colocou no mar vermelho. Aí ele vai assim: clames. Aí Deus fala assim: por que clamas a mim? Por que você está transferindo uma responsabilidade que é sua, Moisés? Marche. Não é tempo de você clamar, é tempo de agir. Deus está dizendo: agora é o momento de você identificar a sua responsabilidade de acreditar, não a minha, porque tudo é possível que crê. Eu sou a resposta da sua necessidade, da sua aflição e também da sua fé. Aleluia. Alguém está comigo aí? Solta o leão e dá um glória aí, meu filho. Você precisa entender que não tem hora de clamar, orar. Já orou? Vai, marche, avance. Se você estiver preso na dúvida, nos seus problemas, na dúvida, acreditando que Deus não vai fazer, vai demorar mais tempo, porque Ele está gerando fé em você. Por exemplo, Tiago 1,6 diz: todavia, peço com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas, vai crer com reserva, hein? Vai ter o tanque cheio hoje. Tiago usa o tanque cheio. Crê com reserva. Crê com reservas. Eu estou lendo a Bíblia do século 21, ela é muito atual, meu irmão, aleluia.
Oh glória, ele vem, é semelhante à onda do mar, agitado e levado pelos ventos. 7, não imagina tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante, inconstante em todos os seus caminhos. Cara, você tem que acabar com a inconstância. Você tem que acabar da sua vida de ser uma pessoa vacilante no caminho. Então peraí, como é que eu creio, mas eu sou um vacilão? Como é que eu creio se hoje acredito, durmo crendo na palavra que o pastor pregou, mas amanhã a primeira luta que eu levanto já deixo de acreditar? Deus não vai operar em pessoas assim, querido, duvidando. Diz a respeito de estar com o pensamento dividido, ou debater o termo descrito, a dúvida momentânea, mas a lealdade dividida, uma incerteza. Não dá para eu ter aliança com Deus, e por causa de um problema que não está na minha mão, mas na mão dele. Quem ouviu? Não dá para eu, aleluia, se está na mão dele, querido, fica tranquilo, descansa, continue buscando, porque ele vai recompensar a tua busca. Aliás, 1 Crônicas capítulo 21, ele diz: ó levitas e ministros do Senhor, saibais que o vosso chamado é para estar na minha presença. Eu não quero que vocês acendam sacrifício, é para estar comigo, é para estar em santidade, é para estar em consagração diante de mim, e não fazendo a obra. O nosso chamado é para estar com ele, gente. Não é para fazer algo para ele. O ativismo tem destruído a fé dos cristãos, porque ele só se valoriza pelo que ele faz para Deus. Não, você tem que valorizar por quem você é. Diga para o seu irmão, você é. Como é que Deus vai dar vitória para pessoas inconstantes? Fala para mim. Pessoas que duvidam, que têm certeza a toda hora. O significado literal do coração dobre, diga comigo, coração dobre, é duas almas. É uma parte da pessoa aqui na igreja e a outra parte dela lá na casa dela no problema. Ela está dividida no próprio culto. Interior, é isso que eu estou falando. Você deixou coisas lá e ele está cuidando de você aqui, vai cuidar lá. Se ele liberar uma palavra aqui, ele toca aqui e muda lá. Aí você tem que focar em tudo que você veio buscar. Que me ouve? Às vezes a angústia toma o peito, cara. O pai está desesperado. Diga comigo, muitas pessoas estão procurando a solução dos seus problemas em você. Jesus não está aqui, mas ele está dentro de você. Está buscando. A palavra que a gente mais ouve: você é minha referência, você é meu exemplo. Está buscando. Homens e mulheres que começam a entender o que carrega e manifestar isso, vai se tornar referência para os outros. Quem me ouve? A angústia que encheu o coração do pai foi descrita por uma resposta imediata quando disse, exclamando, ou seja, ele diz: eu criei, mas estou profundamente ocioso na falta de fé. Eu estou lutando contra esse desejo de confiar irrestritamente. É isso que ele está falando. Por isso que ele fala: eu creio, mas me ajuda na minha. Ele está um conflito. Quem está em conflito muitas vezes somos nós. É de Deus ou não é, pastor? Pastor, é para viajar ou para ficar? Pastor, é para namorar ou para não namorar? Não, irmão, põe para a Bíblia. Todo dia nós teremos que tomar decisões, mesmo sendo servos de Deus. Nós transferimos uma responsabilidade para o outro. E aí é onde Jesus sai: estou aqui, tudo é possível que crê. Ele está dizendo assim: ó, seu filho não está bom, porque a responsabilidade é tua de acreditar que eu posso mudar a vida do seu filho. A responsabilidade não é do pastor, não é da Bíblia, é seu, é meu. Nós precisamos acreditar que aquele que iniciou a obra, ele vai concluir. É até o fim, querido. Sabe por que Deus permite essas coisas? Paulo já bem dizia, ele diz, 2 Coríntios 5:7, pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Você vive pela fé. Tem vezes que o coração está mais em Deus do que o resultado das possibilidades da família sendo bem sucedida, numa porta de trabalho, na vida material, na vida financeira, na vida sentimental, enfim. Tem hora que você vai ter que ter fé de acreditar que aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Quem me ouve? Quem me ouve? Paulo também lhe descreve, escuta esse texto,
1 Coríntios 2,4, ele diz: a minha mensagem e a minha proclamação não se formaram palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito Santo. Há momentos, agora eu quero que vocês entendam aqui, quanto mais perto de Deus, mais Deus vai se revelar para você ter certeza que Ele te escolheu. E esse lugar vai te dar tanta convicção, que quando Jesus olha para Pedro, Ele diz: ainda esta noite tu vai me negar. A palavra diz que quando Pedro diz: eu não conheço, em Marcos descreve que os olhos de Jesus fixou os olhos de Pedro. Ele está dizendo: você me negou, mas ainda eu te amo. Ao ponto de que Cristo gerou nesse homem. A história diz, John Fox escreve o livro dos Mártires. Cara, o livro dos Mártires você tem que ler. A história diz que Pedro, quando os romanos vão atrás de todos os cristãos, encontra Pedro. A palavra diz que ele é crucificado. Só que na hora da crucificação ele fala: inverte a cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado igual o mestre. Que amor é esse que fez o cara amar sua própria vida e perdê-la? Eu quero dizer uma coisa: todos os dias temos batalha espiritual, e Paulo diz em Efésios 6,10: você tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Levanta a sua mão. Hoje eu vejo um escudo subindo aqui nessa noite. É o escudo da fé para tirar toda a desconfiança, toda a incredulidade. Você vai crer, Deus vai mudar teu pai, Deus vai mudar teu marido, Deus vai abrir portas. Levanta a tua mão aí da glória. Você não vai conseguir ai, a subcalapandarápia. Pastor, eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Leia sem vontade. Pastor, como eu faço para queimar? Se eu estou frio, ande com quem está queimando. Fica lá, porque você vai queimar. Comece a andar com pessoas que te encorajam, pessoas que inspiram paixão por Deus, que sonha, que fala: olha, seu problema eu vou te ajudar, não vou ser pedra de tropeço, eu vou mostrar aquilo que eu vi no monte. Aleluia. Você foi muito melhor que isso, cara. Volta para Deus, se arrependa, porque Deus quer mudar a sua história hoje, filho. Sabe o que Ele está dizendo? A sua fé não vai ser apoiada em conhecimento, mas em poder e demonstração do Espírito Santo na tua vida. 1 Coríntios 2,5 ele diz: para que a vossa fé não se fundamentasse em sabedoria humana, mas pelo poder de Deus. O poder de Deus só é evidente quando eu creio que Ele é poderoso para fazer o impossível na minha vida. Levanta sua mão. Há uma graça caindo aqui agora. Você vai ter tanta fé na sua família a partir de hoje. Você pode mudar o que você só pode mudar se você se posicionar. Para de ser vacilão, para de ser inconstante. Acredite, não vai ter obras inacabadas na sua vida. Pega! Já que voltou com Ele, então ora para Ele ser homem de Deus. Seja crente. Seja crente sem seu namorado, sem sua esposa, sem seu marido. Seja crente sem filhos. Seja crente sem dinheiro. Seja crente quando o marido vai embora. Seja crente quando você não tem vontade de vir à igreja. Mas acredite que você estará naquele grande dia no livro da vida, cara. Tem muita coisa a ser feita. Alguém me ouve aí, irmão? Oh meu Deus, enche o seu corabacandarabachúria. Sabe de uma coisa? Muitos de vocês não estão tropeçando no galho, tá vendo? É nos gravetinhos imperceptíveis. Está eliminando a sua fé, está arrancando a esperança. Você está se tornando mais mundano do que crente. Está no meio termo, há um conflito. Mas hoje eu estou liberando uma palavra: tudo é possível que crê. Deus pode te renovar, Deus pode lavar no sangue, Deus pode restaurar a paixão pela tua igreja. Deus, aleluia. Alguém adore o Senhor nesse lugar. Dê uma resposta, pelo amor de Deus. Chega. Inspire paixão. Eu estou clamando: Deus, me tire de tudo que está na mão do homem. Eu não estou em tapete. Tire meus pés vacilantes do pecado e me coloca numa rocha firme, porque aquele que está em ti não será abalado. Não será abalado. Não será abalado. Levanta a sua mão aí, filho. Há uma história sendo escrita aqui. Aleluia.
Ninguém vai travar o que Deus colocou, põe para fora. Ninguém vai travar. Há um rio, há uma fonte de água da vida jorrando, há uma graça sobre esse lugar. Oh, recalabachandaralacandarabachore andarai. Tua filha não vai ficar na homossexualidade. Você não vai destruir teu casamento, ele vai ser restaurado. Teu filho vai voltar. Teu pai está sendo tocado. Quero ficar nesse nível que eu estacionei. Está muito confortável. É quando não tem motivo para se alegrar com nada, mas você vem para a igreja e fala: Deus, eu estou aqui. Estou aqui. Eu olho todos os dias minha mãe sofrendo, não consigo fazer nada. Ele está dizendo: não faça, deixa eu fazer. As nações se esperam vivendo de amor. Primeiro de João 5,4 diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esse é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Quanto mais eu me envolvo, menos eu sei. Deixa eu te falar uma coisa de mim esses dias. Eu entrei no quarto e falei: Deus, eu tenho te dado tanto motivo para você não me amar, mas eu não consigo vencer isso. Eu tenho te dado tanto motivo para você me desprezar, mas todo dia você declara que me ama. Que amor é esse? Que me persegue na minha calada da noite, na vigília, que eu não consigo dormir, de insônia, de sofrimento eterno, de conflitos que eu não consigo resolver. Por que você me encoraja? Você não vai mais viver um abismo. Qual abismo, pastor? Esse abismo que eu vou falar agora, entre a fé e a razão. Só tem lugar para fé na tua vida. Só tem lugar para acreditar que Ele vai mudar. Só tem lugar que a sua mãe vai sair dessa solução. Vai sair o teu pai também. Deus vai mudar a sua casa. Aumenta a tua fé aí, filho. Levanta a tua mão. Sabe o que você tem que fazer? Como os discípulos dizem: aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Ei, me ajuda a minha incredulidade. Há uma dúvida aí, mas ela sai. Ela sai. Recebe aí essa palavra profética. Deus está mudando o impossível e sendo possível hoje na tua vida. Vai ser difícil dormir hoje, hein? Vai varar a madrugada orando, buscando a Deus. Em meio de todas as decisões, uma palavra só que o pastor Fernando colocou no zap me confortou, e foi essa: varão, aconteça o que acontecer, a vontade de Deus, ela é boa. E se tiver que o salão ser nosso, vai ser. Aquilo entrou com uma paz. Eu comecei a ter uma certeza. Porque todas as vezes que você anda apressado, ansioso, Deus vai colocar pessoas no meio do caminho para te fortalecer na fé, mas para dizer: calma. Esperar não quer dizer que Deus não vai fazer. Esperei com paciência no Senhor.
e Ele ouviu o meu clamor. Pastor, mas eu estou esperando. Experimenta esperar e fazer a obra acreditando na vida dos outros mudar, porque assim foi Jó. Orou pelos seus amigos e Deus mudou o seu próprio cativeiro. Quem me ouve? Deus está começando a mudar aqui. Toda a incredulidade sai. Eu profetizo que Deus está escrevendo a sua história de novo. Deus está te dando hoje um Akasubinai, fé, combustível para continuar acreditando no que Ele falou para você. Escute o que eu vou falar, apaixonante aqui, ainda não terminei. 2 vezes Jesus alimenta a fé da Marta quando o seu irmão Lázaro morre. Assim como ele alimentou a fé desse pai, a palavra diz que depois ele liberta o seu filho. Eu quero correr um pouco mais, não dá tempo. Esse menino é liberto, ele estava como semi-morto. Sabe o que acontece? Todo mundo, a multidão que estava ali, os escribas, começaram a ver que o nome de Jesus não pode cair em descrédito, porque uma pessoa não acreditou. Sabe o que ele está dizendo? A voz do milagre na sua vida, a voz do resultado de Deus para você, vai gritar muito mais alto do que aquilo que falaram ao seu respeito. Alguém me ouve? Aquilo que Deus vai começar a fazer na sua vida. Não, só tem 2 levantando a mão aqui. Então, eu estou dizendo que a voz daquilo que Deus vai fazer vai ser maior do que a voz da incredulidade, do que a voz das pessoas que tentaram te parar aleluia! A palavra de Deus será suficiente para você. Diga para o seu irmão, encoraje as pessoas de fé, irmão. Fortalece as pessoas. Ela está buscando em você. Mas tudo eu está pesando. Por que só tem eu? Oh Deus, estou cansada. Estou cansado. Se na mente da pessoa que tem problema, você é a primeira pessoa que ela lembra para ajudar ela, é porque você não está enxergando o que carrega. Porque se ela procura você, ela vê solução e vê resultados na sua vida e também deseja. Deus vê o Corá, mas as pessoas veem resultados. Sem resultado na sua vida de Deus, as pessoas não vão acreditar que Jesus é o Messias. Os milagres que Deus vai fazer através de você a partir de hoje, os resultados que estão agora, eu vejo o barulho do que? De resultados. De tudo que estava travado vindo para a tua mão. Não, ninguém quer, então eu quero para mim. De todos os resultados que estavam alabachuri e andaramai. Um culto, Carlos, que ele veio aqui e eu declarei, eu não é Aldo, Deus vai abrir a porta essa semana. E Deus abriu a porta para ele. Alguém me ouve? Levanta a mão aí, pega a chave da glória, a chave daquilo que Deus vai fazer. Nunca mais você vai andar com dúvida do que Ele é Deus na sua vida. Há uma plataforma de milagres sendo posta na tua frente. Há uma unção hoje, vai romper o que Ele tem para você. Passei a noite inteira chorando, fica tranquilo. O choro dura uma noite, mais alegria vem o amanhecer. Adore o Senhor, aleluia. Vai vir alegria. O inverno passou, as rolas já cantam no campo e o tempo de cantar chegou. Deus está mudando a estação da igreja. Deus, não estou falando da venda amor da igreja do Senhor, irmão. Virou um relógio. Quem estabeleceu o nosso presidente foi Deus. Ele colocou, Ele está dizendo, estou mudando. Aleluia. Creia para ver. João 11:25, Jesus declara à irmã Marta do irmão Lázaro que havia morrido. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. 26, mais uma vez ele fala, todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? E ela afirmou, sim Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Escute, a gente percebe Jesus falando de eternidade, que Ele vai ressuscitar, mas aquela mulher, ela está dizendo assim, devolve meu irmão. No 35 do mesmo capítulo, gente, ouça, quando Jesus pergunta onde colocaram, o versículo menor da Bíblia aparece, Jesus chorou. Olha que interessante, Anderson, Rafael, olha o que ele diz, então os judeus comentaram, vede como ele o amava. Tem uma pérola aqui, José. Ele está dizendo assim, o amor que vocês vão ter a partir de hoje um pelos outros
a essência está sendo restaurada. Vocês vão chorar quando aquele crente não vier. Você vai sentir falta de quem não veio faz tempo. Alguém me ouve? Por quê? Porque as pessoas precisam saber que nós nos amamos aqui dentro, mesmo cheio de falhas, mesmo cheio de imperfeições, porque eu não tenho o direito de reter perdão na vida de alguém. Isso tem que ficar evidente. A igreja do Senhor ama. Diga comigo, a igreja chora por alguém que morre. Tem luto pra caramba, todo dia alguém morre. Tem tristeza todo dia, e nós vamos nos mover em compaixão como Jesus se moveu. Aí ele vem, mas algum deles questionavam: não poderia este homem abrir os olhos do cego se amigo morresse? Diga comigo, amigo, deixa o outro morrer, tendo a possibilidade de vida? Não. É exatamente a incredulidade no coração dos religiosos. Pega essa aqui, irmão. Todas as vezes que você tem um elo íntimo de tudo aquilo que foi de uma comunhão de mesa, de confissão e de fidelidade, deve ser preservado nessa hora. Por quê? Porque amigo não deixa de ser amigo porque foi embora. Amigo não deixa de ser amigo porque errou. Amigo é amigo porque teve intimidade de mesa. Jesus tinha intimidade de mesa com Lázaro. Escute, olha que texto lindo, irmãos. Eles tinham incredulidade no seu coração. Determinou Jesus 39: tire a pedra. Diga comigo, tire a pedra. Aí a Marta, mais uma vez, incredulidade. Ela disse que cria lá no 25, 26. Mas agora no 39 ela fala: proveu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Olha o 40, gente, na minha tradução: encorajou Jesus. Diga comigo, encorajou. Eu não falei que se creres verás a glória de Deus? Olha para mim. Se as pessoas que vão embora não acreditam em você, não é culpa delas. E o dia que Deus te honrar, não humilhe elas. É porque Deus não revelou para elas o que revelou para você. Você deve ter a compaixão daqueles que não acreditam em você. Aleluia. Você deve ter um nível de amor ao ponto de ver o irmão que não acredita no que você carrega e falar assim: Deus, ajude ele na incredulidade. Essa semana eu tive isso, confronto. Eu quis falar, e o Espírito falou: não fala nada. Há momentos que a gente tem que ter uma resposta na língua, e Deus está falando: você não tem que ter uma resposta na língua. Você tem que deixar eu moldar você. Alguém me ouve? Diga comigo: se creres verá a glória de Deus. Vou terminar, diz assim 41: então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. Jesus levantou seus olhos no céu. Presta atenção agora, diga assim: Jesus olhou aos céus e agradeceu. Jesus não orou, não. É como o Pai Nosso: graças eu te dou, Pai, porque o Senhor ocultaste as coisas dos grandes e revelaste aos pequeninos. 11:25 de Mateus. E aí, outras vezes na ceia, ele primeiro dá graças a Deus, porque só tem pão, só tem vidia, porque o Senhor deu chuva. Aí ele dá graças a Deus, por quê, pastor? Porque ele diz: Pai, te dou graças porque sempre me ouves. Diga-se comigo: o Pai sempre te ouve. 42: eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que estava em meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus não chorou porque Lázaro morreu ou porque amava. Jesus chorou porque havia uma multidão que não cria que ele era o Messias e podia ressuscitar Lázaro. Escute, quando você está orando a longo prazo, você tem que agradecer também por tudo que ele já fez. Senhor, estou passando por esse momento, mas eu te dou graça porque lá atrás o Senhor me ouviu em outra área. Então eu te agradeço porque sempre me ouves. E eu falo isso porque tem muitas pessoas que não acreditam em mim como Messias. Então ele dá uma palavra: Lázaro, sai para fora. Alguém me ouve? A partir de hoje vai ressuscitar o que estava morto na sua vida, na sua casa. Vai ressuscitar a tua fé. As pessoas do mundo vão ver os resultados de Deus na sua fé. As pessoas que não acreditam em você vão ver resultados da fé que você carrega.
Pastor, mas para aí, meu irmão, leia o capítulo 11 de João, olha o 45. Assim muito dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo que Jesus fizera, creram nele. 46, mas alguns deles foram até os fariseus se informarem de tudo que Jesus havia feito. 47, então os chefes dos sacerdotes e fariseus convocaram uma reunião do sinédrio e disseram: o que poderemos fazer? Pois esse homem realiza muitos sinais. 48, se deixarmos seguir livremente, todos acreditarão nele. Então virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Irmão, olha isso. Uma conspiração para tentar pôr dúvida novamente no coração de uma geração. Quem me ouve? O ceticismo é desde aquela época. Aqueles homens queriam conspirar para que as pessoas não acreditassem que Jesus é o Messias. Mas no 12, versículo 9, mais uma prova que você vê. Olha o que diz: por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali na casa de Lázaro, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a qual ele ressuscitou dos mortos. 10, mas os chefes e os sacerdotes tramaram matar Lázaro também, pois por causa do que ocorrera com ele, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus, irmão. Jesus estava falindo um sistema. Sabe o que eu quero falar nessa palavra aqui no finalzinho? Lázaro está ressuscitado. A evidência da fé é geral, mas sempre vai haver situações para tentar novamente colocar dúvida sobre você. Sempre vai existir pessoas para tentar paralisar um milagre que Deus já fez. Sempre vai existir problemas para dizer que Cristo não está com você. Mas eu quero declarar uma coisa: ninguém vai matar você. Quando chegar a tua hora, você vai. Ninguém vai matar o milagre que Ele falou para você. Ninguém vai mudar a sua história. Quem vai escrevê-la é Deus. Levanta a sua mão. Deus vai libertar a sua mãe. E eu quero declarar: pare de ter medo de macumbaria. Pare de ter medo de bruxaria. Por quê? Porque o nome de Jesus o Pai exaltou em cima, embaixo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nome de Jesus foi exaltado. Você não serve qualquer Deus. Muitos de vocês estão com uma fé cristã, mas uma mente de católico. Como assim explico? A cruz de Jesus está vazia, mas Ele continua sendo morto para você. Você trata a Bíblia de qualquer jeito, você ora quando quer, você só acredita quando vê resultado. E Deus está dizendo: a sua fé, independente do resultado, é convicção. Eu estou contigo até a consumação dos séculos. A palavra diz: se você cair, eu me levanto com a minha destra, e você fica de pé e te coloco numa rocha firme. Alguém me ouve? Ele está dizendo o seguinte: ainda que possa vir 1000 contra ti, mas 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quem me ouve? A palavra diz, Provérbios 3:5, a palavra de Deus é pura e escudo para aqueles que nele confiam. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas eu farei menção do nome do meu Deus. Eu confio no bom pastor, que nada me faltará. Eu profetizo que nessa igreja não vai ter águas turvas. As ovelhas vão ter águas tranquilas, e vão poder beber da água tranquila, vão poder saciar a sua sede, porque o bom pastor está aí, ele está aqui. Quem vier para cá, só dará bacandarai. Não vai faltar a graça dele, não vai faltar força para você. Estejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Aleluia.